Eu quero, a partir desse momento, estar cumprimentando a você que está aí da sua casa, você de tantas cidades que tem nos assistido, tem ouvido a palavra através desse canal de televisão, que você possa receber o melhor de Deus para a sua vida, que você possa ser poderosamente abençoada ou abençoado nessa manhã de hoje. O Ministério Deus Forte quer te cumprimentar, dando uma forte salva de palmas. É bom que a gente faça algumas perguntas, para que a gente mesmo possa responder essas perguntas. Você sabia que Jesus fez várias perguntas? Uma certa feita, Jesus perguntou aos seus discípulos: o que as pessoas dizem ao meu respeito? Uma certa feita, Jesus perguntou a alguns homens que o acompanhavam: por que é que a fé de vocês é tão pequena? Mas Jesus também perguntou para Deus, uma certa feita, Jesus estando na cruz, ele disse ao Senhor: Pai, por que o Senhor me abandonou? Outra vez, Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Perguntas são importantes na nossa vida. Volta e meia precisamos nos perguntar a respeito de algumas coisas, mas podemos também perguntar a Deus. Às vezes, nós podemos perguntar a Deus: é possível um homem, uma mulher, uma pessoa que serve ao Senhor, viver uma vida de ansiedade constante? Pode um cristão viver um tempo de ansiedade, de medo? Isso pode existir na vida de um cristão? Como é que eu posso imaginar que Deus tem coisas grandiosas para mim? Eu até me esforço, eu até batalho, eu tenho até vontade, eu sei que Deus tem coisas grandiosas para mim, mas nem sempre eu atinjo exatamente aquilo que Deus tem para mim. Como é que pode isso? Pode um homem de Deus ou uma mulher de Deus viver uma vida de completa frustração? Pode. Isso é comum. A palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Escute o que está dizendo a palavra. Aquele que está em Cristo, aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, diz aqui as Escrituras, que é uma nova criação. E as coisas velhas, ou seja, as coisas antigas, ficaram para trás. Por quê? Porque precisa ficar para trás. A palavra está dizendo de pensamentos antigos, de uma forma antiga de se viver, de uma forma antiga de se pensar, de uma forma antiga de encarar a realidade, de encarar as coisas. Por quê? Porque está em Cristo. E essa pessoa é uma nova criatura, e as coisas velhas precisam dar lugar às coisas novas que Deus tem preparado para mim e para você. Se as coisas antigas permanecem na sua vida, certamente elas não irão abrir lugar para as coisas novas que Deus tem para você. Nós fomos programados, nós nos acostumamos, aprendemos
com os nossos pais, com os professores, com os nossos líderes, aprendemos tantas coisas. E muitas vezes quando chegamos e começamos a aprender as coisas de Deus, ainda estamos presos às coisas velhas, às coisas antigas, coisas que na verdade impedem do novo chegar na minha vida. Pensar de acordo com aquilo que me ensina a palavra de Deus não é fácil, mas não é impossível. E é exatamente o que Deus tem para você. Eu quero que você entenda, querido, eu quero que você entenda, minha irmã, que você realmente vai viver a vontade de Deus, ou seja, você vai ter uma vida plena, uma vida realizada, quando você deixar a velha forma de pensar e passar a assimilar aquilo que o Senhor ensina na sua palavra. Aquilo que Deus tem, aquilo que está escrito, aquilo que é o ensinamento principal para a minha vida. E se eu estou atento àquilo que Deus diz, eu preciso cumprir, ou seja, eu preciso viver aquilo que Deus me ensina, porque nós temos a palavra como regra de fé, e essa regra de fé é a condição para que você viva uma vida plena, uma vida vitoriosa, uma vida de realizações, e é isso que Deus tem para a sua vida. Deus quer que você viva uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de gozo no Espírito. É exatamente o que o Senhor tem. Por isso que as coisas novas estão chegando sobre a sua vida. Em alguns momentos, ao curar algumas pessoas, o Senhor Jesus curou, abençoou, colocou as mãos por sobre aquela pessoa e disse assim: agora você vai e não peques mais. O que é pecar? Pecar é errar o alvo. Não pecar é acertar o alvo. Errar o alvo, querido, significa trazer encrenca para a sua vida. Pecar traz problemas. Por quê? Porque você está errando o alvo. Você está deixando de fazer aquilo que Deus está ensinando e está fazendo à sua forma, à sua maneira. Então, quando alguém peca, quando alguém erra o alvo, ele deixa de viver a vida plena que Jesus tem para ele e passa a viver uma vida de frustração e derrota. Uma certa feita, está registrado em Marcos capítulo 8, verso de número 26, que o Senhor Jesus, ele estava para curar um cego, diz as Escrituras, e ele segurou aquele cego pelas mãos, levou aquele homem para fora da cidade, colocou as mãos sobre aquele cego, diz a palavra, curou aquele homem e disse assim: agora, olha o verso de número 26, não entre mais no povoado. Deixa eu te explicar aqui, olha aqui para mim, olha aqui. Olha, preste atenção. Havia um homem que era cego. Trouxeram esse homem para que Jesus o curasse. Jesus o apanhou pela mão, levou-o fora da cidade, curou aquele homem e disse assim: agora você não volte mais para o lugar onde você estava. O lugar que ele vivia, a forma que ele falava, as coisas que ele pensava, estava trazendo desgraça para a sua vida. Muitas pessoas não entendem por que estão vivendo uma situação de miséria. Muitas pessoas não entendem por que estão vivendo uma situação de enfermidade. Muitas pessoas não entendem por que estão vivendo uma situação de desolação no casamento. Por quê?
porque estão errando o alvo, não está se fazendo aquilo que é o ensinamento da palavra de Deus, não está se cumprindo aquilo que o Senhor ensina. Por isso, querido, por isso, preste atenção, a palavra de Deus me ensina a pensar, aquilo que eu penso eu falo, e da forma que eu penso e que eu falo, é a forma que eu devo viver. Então o Senhor Jesus, Ele traz através da palavra dEle um novo ensinamento para a minha vida, um novo ensinamento para a sua vida. Ele quer que nós estejamos vivendo de acordo com a palavra, ou seja, que estejamos obedecendo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas certa feita o Senhor chamou a Jeremias, está registrado em Jeremias, no capítulo 1, no verso de número 9, Jeremias 1, verso de número 9, eu quero que você esteja atento a esse versículo. Diz a palavra: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora eu ponho a sua palavra, eu ponho em sua boca as minhas palavras. Querido, o que Deus quer fazer com você? Deus quer colocar em sua boca as palavras dEle.